Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticardes a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando, e por isso, em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, pela graça de Deus, nós estamos iniciando hoje com a celebração das cinzas, da quarta-feira de cinza, mais um tempo forte de conversão, que é o tempo da quaresma. Esse tempo é um tempo favorável que Deus concede a nós como igreja, como seu povo, para que nós, atentos, olhemos para a nossa caminhada, para que nós, com muita abertura de coração, nos encaremos diante do Evangelho, diante do mistério da cruz, porque a quaresma são esses 40 dias que antecederão o tempo pascal, e o convite que a igreja nos faz para que nós celebremos a Páscoa do Senhor de uma maneira mais digna, e para que nós experimentemos os frutos da Páscoa do Senhor, que nós celebraremos daqui a um pouco mais de 40 dias, ela precisa ser celebrada e vivida por nós com o coração transformado, numa experiência profunda de conversão, onde nós reconsideramos a nossa vida diante do olhar de Deus, e onde ao considerarmos a nossa vida diante do olhar de Deus, nós alimentamos no nosso coração o grande desejo de que a nossa vida esteja alinhada com o pensamento de Deus, esteja alinhada com a vontade de Deus, esteja alinhada com a palavra de Deus. E é por isso que a igreja nos faz o chamado à conversão nesse período quaresmal, em que nós somos convocados por ela a viver essa experiência, a abrir-nos verdadeiramente, de forma muito responsável, à graça de Deus, para passarmos
por esse processo lindo de transformação que o próprio Deus nos providencia passar. Quando nós recebemos a imposição das cinzas, ali tem um significado muito importante para nós, a imposição das cinzas na nossa cabeça. Eu gosto muito daquilo, são duas possibilidades, né, no rito da imposição das cinzas, são duas palavras bíblicas que o padre e os ministros podem dizer quando impuser as cinzas sobre a sua cabeça. Uma delas é convertei-vos e crede no Evangelho. A outra, que é a que eu mais gosto, porque tem todo o sentido da celebração das cinzas, está ali explicitado nesse texto bíblico do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, o sentido da imposição das cinzas na nossa cabeça. E qual é a frase? Vocês se lembram? Você que já participou de uma outra quarta-feira de cinza? Lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. Repitamos juntos. Lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. De onde brotou esta palavra? Brotou dos lábios da boca de Deus direcionadas a Adão em consequência do pecado que ele havia cometido. Adão desobedeceu a Deus e Deus disse para ele: olha, Adão, você veio do pó e ao pó você irá voltar. E é muito interessante a Santa Igreja repetir hoje para cada um dos cristãos, para que nós lembremos de verdades fundamentais. E que verdades fundamentais são essas que na quarta-feira de cinza a igreja nos chama a recordar? O nosso nada e a realidade da morte. São essas duas realidades importantes, fundamentais, que na quarta-feira de cinza a igreja nos convida a recordar. A primeira, que nós não somos nada. A segunda, a recordação fundamental que essa liturgia nos chama a entender é a realidade da morte, o pó, a cinza, que nós vamos receber sobre a nossa cabeça, que não tem consistência alguma. Se bater um vento, basta um leve sopro de vento para que se disperse aquele pó. Porque aquele pó representa o nada do homem, na sua condição humana, na sua realidade humana, o seu nada. Isso é importante nós entendermos, como é necessário nós entendermos isso, para nós dizermos ao nosso orgulho, à nossa vaidade: eu não sou nada, eu sou pó. E como uma cinza que uma brisa de vento entra e espalha essa cinza, assim é a vida do homem, é um sopro, como vai dizer o salmista. Nós não temos domínio sobre ela. Quem sustenta a vida do homem é Deus. É Ele que sustenta o homem no ser, na existência. Sem Ele nós não somos nada. Se Deus deixar de olhar para nós um infinitésimo de segundo que seja, nós desaparecemos. Nós deixamos de existir. Nós só estamos aqui porque Deus está sustentando tudo no ser. Aquele que criou tem o poder de sustentar todas as coisas. Aquele que criou tudo do nada sustenta o universo. Ele sustenta com a presença dEle. Ele sustenta com a força dEle. Ele sustenta com a autoridade dEle. Mas nós somos chamados a olhar para nós e entendermos que nós não somos nada. Então nós não temos que alimentar no nosso coração o orgulho, a soberba, ao compreendermos essa verdade. Ao compreendermos que tudo é nada em nós. E que nós só somos alguma coisa quando nós nos aproximamos de Deus, porque Deus quis que nós nos tornássemos filhos. Nós fomos tirados do nada pelo poder criador de Deus. Dá uma olhadinha sem falar nada para quem está do seu lado. Essa pessoa foi tirada do nada pelo poder criador de Deus. Ela não existia e um dia ela passou a existir de uma forma extraordinária. Olha aí, é uma pessoa. Agora toca em você. Toca, sinta você, sinta a sua presença. Sinta que você está presente num lugar. Deixa eu te chamar a uma consciência agora aqui.
Perceba que você está presente num lugar. Perceba que o seu corpo está agora sentado numa cadeira e o peso dele está sendo amparado por essa cadeira, por esse banco. Esse banco está sendo sustentado, vamos fazer aqui uma viagem filosófica. Esse banco está sustentado pelo chão, esse chão está sustentado pela lei da gravidade. Gente, é tudo perfeito. O Deus que criou, perceba, sinta-se agora como um ser vivo. Perceba a sua respiração, a batida do seu coração. Tudo isso fala de Deus, de um Deus que nos sustenta, de um Deus que nos criou do nada por seu amor infinito, que quis nos comunicar o seu ser, que quis comunicar a nós a sua vida, e essa vida não nos pertence, essa vida pertence a Deus. Veja, Ele comunicou a sua vida e já não podemos, por causa do pecado, muitas vezes voltarmos a unir-nos eternamente com Deus, sem passar pela realidade da morte. Deus nos deu a vida e Ele queria que o homem vivesse no jardim, no paraíso, mas o homem pecou e por causa do pecado, nós todos, a partir do primeiro homem, do primeiro casal de Adão e Eva, passamos pela experiência amarga e dolorosa da morte. Não é amarga e dolorosa? É, mas tudo fonte do pecado, do erro, da desobediência, da indiferença a Deus, da indiferença a esse Deus que nos deu o ser, que nos sustenta, que nos faz existir, que trabalha no nosso coração, que se comunica a nós pela sua palavra, e Ele está se comunicando a nós agora. Mas Ele enviou o seu Filho que nasceu da nossa natureza humana, mesmo sendo Deus, renunciou à sua condição divina, tornou-se homem, e tornando-se homem, foi obediente até a morte de cruz, para tornar mais aceitável para nós, mais palatável, a morte que entrou por causa do pecado. O Filho de Deus morreu e Ele ressuscitou para mostrar que esse drama não é o fim. O drama dessa passagem, que na verdade o fim e a finalidade de tudo é a ressurreição, é a vida eterna. Porém, devido ao pecado, nós acabamos passando por essa realidade. A morte é certa. E hoje, quando a igreja diz, lembra-te que do pó viestes, e ao pó hás de voltar, a igreja está dizendo, você, Padre Roger, precisa considerar a sua vida diante da morte, não se perturbando pela morte. Você, Padre Roger, precisa considerar a realidade da morte, para que você seja estimulado cada vez mais a fazer o bem, a escolher aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que edifica, aquilo que nos prepara para o encontro com Deus. E falando para o Padre Roger, eu estou falando para você, qual é o seu nome? Diga para você, qual é o seu nome? Padre Roger. Agora você vai repetir com o que o Padre Roger disser. Considere a sua vida nessa quaresma, diante da realidade da morte. Não para que você perca a paz, mas para que você entenda que esse caminho todos têm que fazer. E o caminho a ser feito diante dessa realidade é escolher o bem, o certo, o verdadeiro, o que é justo, o que é plano de Deus, projeto de Deus. Para você ver que o padre não está blefando na homilia, lá no Eclesiástico, no capítulo 7, versículo 40, veja o que o autor do livro do Eclesiástico, que é um autor, esse livro do Eclesiástico é um livro sapiencial. O que quer dizer um livro sapiencial? É um livro que exala a sabedoria de Deus. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico. E no versículo 40, lá o último versículo do capítulo 7, o Eclesiástico vai dizer assim: em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. A gente peca porque a gente só pensa no agora, no prazer do agora.
A gente só escolhe o errado porque a gente não entende e não traz diante de nós o nosso fim. O autor, cheio de sabedoria, vai dizer, inspirado por Deus, em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim, e você jamais pecará. Porque você vai querer agradar a Deus, porque você vai ter diante de você aquela passagem que você vai ter que fazer, e dependendo da sua escolha, você vai ter duas definições. Uma definição diante de duas realidades de eternidade. A eternidade da morte eterna, dos que forem condenados, e a eternidade da vida eterna para os que forem abençoados com a graça do céu. Por isso que a igreja diz para mim e para você hoje, recorda-te que do pó viestes e ao pó has de voltar. A recordação disso, ela é um instrumento poderoso de vida, para nos libertar de tudo aquilo que é presença de morte. Porque quando eu olho para essa realidade, eu vou ver que a vaidade das coisas terrenas passa rápido demais. Os apegos às realidades terrenas passam rápido demais. Por isso eu preciso concentrar a minha vida naquilo que vale a pena. Eu anotei aqui na minha colinha algo que é a Imitação de Cristo, que é um livro de meditação, que foi escrito numa certa época da igreja, mas que ainda é muito atual, para quem a gente que caminha, que quer meditar, que quer buscar a verdade de Deus, ele ajuda muito. Olha o que o livro da Imitação de Cristo vai dizer: tudo passa, Deus não muda, e por isso, estimula-te a não te prenderes a nada. Estimula-te a desprezar qualquer satisfação terrena para procurares a Deus e somente a Deus. O pensamento da morte faz-te compreender que tudo é vaidade, exceto o amar e o servir somente a Deus. Veja a sabedoria da igreja. Eu volto a dizer, lembra-te que do pó viestes e ao pó, não é só, meus queridos, que estamos aqui, tantos outros que acompanham de casa, só receber lá a cinza na cabeça, como um sinal de penitência, mas é um chamado de atenção, para que nós tomemos consciência de quem nós somos, e para onde nós vamos, para que as nossas escolhas sejam acertadas. É por isso que nós começamos a quaresma assim. Lembra-te que só tens uma alma, e que morrerás uma só vez. E darás de mão, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, a muitas coisas dessa terra. Quando você morrer, você vai ter que dar de mão. Não importa se você mora num palácio, o palácio vai ficar, e você vai dizer, tchau, palácio. Se você mora numa casinha simples, você vai dar de mão, tchau, casinha simples. Se você tem uma conta no banco com muito ou com pouco dinheiro, ou só no vermelho, você vai lá, tchau, acabou. Essa é a realidade. A gente vai dar tchau para muita coisa, para tudo praticamente. A única coisa que nós não vamos dar tchau é a nossa fé e o amor que nós dedicamos a Jesus. Nós vamos deixar passar aquelas coisas que não valem para a eternidade. Para a eternidade só tem valor o amor e a fidelidade a Deus. Diga comigo, para a eternidade, a única coisa que tem valor é o amor e a fidelidade a Deus. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, ei, seguinte, Deus te criou para que você seja eterno. A sua alma é eterna. O seu corpo vai virar pó. Mas olha, fala para esse irmão, olha aqui, o seguinte, você tem que cuidar dessa alma. A quaresma é para isso. Balança a mão desse irmão, é o seguinte, nessa quarta-feira de cinzas, você precisa entender que para a eternidade, a única coisa que tem valor é o amor e a fidelidade a Deus. Fala para esse irmão assim, ó, você pode ter o dinheiro que for, mas você não vai comprar Deus. Você pode ter o nome mais importante, você não vai comprar Deus. O que agrada o coração de Deus, balança a mão desse irmão, o que agrada o coração de Deus é o amor
e a fidelidade a Ele. Dá um sorriso para esse irmão e diga: que bom que você veio nessa missa. Glória a Deus que você veio, porque Deus está falando contigo. O que vale a pena para a eternidade é o amor e a fidelidade a Deus. Bata no peito e diga: Padre Roger, você vai dizer o seu nome. Padre Roger, o que vale para a eternidade é o amor e a fidelidade a Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, e a liturgia vai nos propor um caminho. A liturgia de hoje é um convite à penitência. Nós ouvimos aquilo que Deus foi falando. A penitência corporal, ela é prescrita para esse tempo. E já nesse primeiro dia de Quaresma, eu sou convidado por Deus a perguntar para você se você já pensou, já pediu para Deus uma direção de uma penitência corporal. Ah, padre, a minha penitência vai ser não falar mal de ninguém. Isso aí é conversão, que você tem que criar vergonha na cara. Isso não é penitência não, meu irmão. Isso aí é virtude. Penitência corporal é deixar de comer alguma coisa, de beber alguma coisa, sei lá, dormir no chão, duro. Penitenciar o corpo tem que sentir aquela dor, ele tem que perceber que quem tem que mandar nele é a alma, e não as loucuras da carne, amém? Isso é penitência. Agora, não falar mal do outro não é penitência não, você já tinha que estar nisso há muito tempo, sem fofocar, linguarudo. Agora, o que a igreja nos chama é a penitência corporal. E qual é a finalidade da penitência corporal? A penitência física é a penitência espiritual, que vai nos levar à humildade, que vai nos levar ao reconhecimento das nossas próprias culpas, que vai nos levar a um arrependimento no mais profundo do nosso coração, dos nossos pecados, que vai nos fazer mudar de vida. É para isso que serve a penitência corporal. Olha aqui o que vai dizer o profeta Joel: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar todo o nosso castigo. Mas voltai para Deus com jejuns, com penitência corporal, com a determinação que vem ali. Você olha para a sua vida. Hoje Deus está chamando a gente para olhar a nossa vida. E você olha e fala: nossa, essa tendência que eu tenho, que ainda tem me feito cair, eu preciso matar essa tendência carnal. E eu vou matar essa tendência carnal. Eu me arrependo profundamente de ter caído de novo, de ter feito isso de novo. Não fez bem para a minha vida, mas eu vou matar essa tendência da minha carne com uma penitência. Os carnívoros podem deixar de comer carne 40 dias. Os que gostam de beber alguma coisa, seja refrigerante ou outras coisas que não devia, encher a cara, né? Vai fazer 40 dias. Aquele que gosta de doce, você vai sentar na mesa, vai ter o doce, vão colocar na sua frente, você vai dizer: dói, a carne dói. Dói de vontade de comer, dói de vontade de beber aquilo ali. Mas porque eu preciso dominar a minha carne para que a minha alma possa comandar, e não a concupiscência da carne, dos olhos, o desejo da riqueza. E Santo Tomás de Aquino eu trouxe aqui, porque é muito importante a gente que é católico entender o que é isso, porque senão a gente vai se confundindo. A proposta da Quaresma é de penitência corporal. Eu fiz várias lá, não porque eu sou bom, não é porque eu sou muito ruim. E eu preciso penitenciar muita coisa. Tirei, não vou ficar falando aqui para não que apareça que eu estou me... Não, mas eu fiz lá uma listinha de várias coisas
que eu gosto, que alimenta às vezes ali a minha carne, que pode alimentar a minha vaidade, eu fiz lá minha listinha já, comecei a aplicar hoje, porque eu preciso matar a minha carne. E Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós jejuamos por 3 razões. Diga comigo, 3 razões para o jejum. Primeira, para reprimir os desejos da carne. Repita comigo, para reprimir os desejos da carne. Essa é a primeira que Santo Tomás vai dizer. E ele vai dizer, a luxúria, que é o pecado da carne, aquela coisa que acende ali em nós, porque a gente tem lá esse apetite, porque Deus deixou 2 apetites em nós, se você não sabe. O primeiro deles é para a sua subsistência. Você tem o apetite por comer e por beber, para que você não morra. E o outro apetite é o apetite sexual, que Deus não vai tirar de ninguém. Esse é para que a humanidade não acabe. A finalidade da sexualidade humana no sentido procriativo. Deus deixou 2 apetites. Só que quando esses apetites estão desordenados, eles se tornam pecados. E a gente precisa ordená-los. E Santo Tomás vai dizer, a luxúria que está ligada a esse apetite da sexualidade, quando ela está desordenada em estado de pecado, ela perde o seu calor e a sua força pela privação da comida e da bebida. Essa é a primeira finalidade do jejum, que vai dizer Santo Tomás de Aquino. A segunda, ele vai dizer, para que o nosso espírito possa alçar-se mais livremente à contemplação das coisas mais altas. A gente jejua para que o nosso espírito se abra à revelação de Deus. Não é simplesmente jejuar, pronto, terminei meu jejum, nem orei naquele dia, nem ofereci, mas eu fiz jejum, não tem sentido. E Santo Tomás vai citar, nós lemos no livro do profeta Daniel, que foi só depois de um jejum de 3 semanas que ele recebeu a revelação de Deus. Santo Tomás cita aqui Daniel capítulo 10, de 2 a 4. Primeira finalidade, controlar os desejos da carne. Segunda finalidade, para que o espírito alce voos muito mais altos, muito mais livres na contemplação das coisas mais altas e sobrenaturais. A terceira realidade do jejum de Santo Tomás, para reparar os nossos pecados. Qual é a primeira? Matar os desejos da carne. A segunda, alçar voos mais altos, mais livres na contemplação daquilo que é sobrenatural. Por isso que às vezes a pessoa carnal, a pessoa que está no pecado, ela pega a Bíblia, ela não entende uma vírgula que está escrito lá. Porque como que ela vai entender as coisas sobrenaturais se ela está na carne? Se ela não domina a carne, se para ela a vida é só carnal, só pensa naquilo, não vai entender nada, porque não entra na cabeça o que é sobrenatural, numa cabeça que só tem realidade carnal, numa vida carnal. Então, a segunda função é entender a contemplação das coisas mais altas. A terceira, a reparação pelos pecados. E aí, Santo Tomás vai citar o texto da primeira leitura. Esta é a razão dada pelo profeta Joel. Eis o que diz Santo Agostinho, vai dizer Santo Tomás, sobre o assunto do jejum. O jejum purifica a alma, eleva o espírito e faz com que o corpo se subjugue a ele. Torna o coração contrito e humilde, dispersa as nuvens dos desejos, apaga as chamas da luxúria e inflama a verdadeira luz da castidade. Vou repetir o que Santo Agostinho vai dizer. O jejum purifica a alma, eleva o espírito e faz com que o corpo se subjugue a ele. Torna o coração contrito e humilde, dispersa as nuvens dos desejos, apaga as chamas da luxúria e inflama a verdadeira luz da castidade. Aí São Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. Os que são de Cristo, repita comigo, os que são de Cristo,
crucificaram a sua carne com os vícios e as concupiscências. O jejum serve para isso, para crucificar a carne, para a gente não deixar com que ela nos domine. O apóstolo Paulo vai dizer ainda: se viverdes segundo o Espírito, ou melhor, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viverdes pelo Espírito, fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Quem aqui quer a vida? Levanta a mão. Diga eu. Paulo está dizendo para você e para mim, em Romanos 8,13, se viverdes segundo a carne, morrereis. E aqui ele não está falando da morte natural da carne, ele está falando da morte do espírito, do inferno. Mas se pelo Espírito fizestes morrer as obras da carne, aí sim vivereis. A penitência faz-nos colocar freio, prevenir as quedas, podar os ramos inúteis e daninhos, a fim de nós evitarmos os desvios, dirigir para o bem as nossas forças, abandonar a nós próprios e tudo aquilo que pudesse nos arrastar para o pecado. Veja, o grande apóstolo Paulo vai dar um testemunho tremendo de como ele se tratava em 1 Coríntios 9, 27. Olha o que Paulo diz: eu trato duramente o meu corpo e o subjugo, para que não aconteça, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado, eu mesmo seja condenado. Então, meus irmãos, nessa missa das cinzas, o Senhor está nos chamando a atenção para algo muito importante. Lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. Nessa quaresma, o Senhor está nos dando a oportunidade de mergulhar no mistério da reconciliação, como vai dizer a segunda leitura. Mergulhar nessa oportunidade, eis o tempo favorável, o tempo da salvação, que chega para mim e para você, de nós abandonarmos mesmo o pecado, aquilo que nos faz afastar-nos de Deus, mortificar a nossa carne com a penitência. E aí hoje, de uma forma muito especial, a liturgia vai mostrar 3 práticas desse tempo quaresmal. Você ouviu no Evangelho? Quais são? O jejum, a oração e a esmola. A esmola, o jejum e a oração. E eu fui lá na mensagem que o Papa Francisco, que quero concluir aqui, escreveu esse ano para o tempo da quaresma. O Papa Francisco vai dizer assim para nós: a quaresma é sinal sacramental da conversão. Ela chama os cristãos a encarnarem de forma mais intensa e concreta o mistério pascal na sua vida pessoal, familiar, social, particularmente através do jejum, da oração e da esmola. E aí o Papa Francisco vai dizer: jejuar é aprender a modificar nossa atitude para com os outros e as criaturas. Passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade, à capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. Vou repetir o que o Papa fala da realidade do jejum: é aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas, passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade, a capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. Orar, a oração, para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu, e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Por isso orar no tempo da quaresma com mais intensidade. E o terceiro, dar esmola, vai dizer o Papa, para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos um futuro que não nos pertence. E assim reencontrar a alegria do projeto de Deus, que colocou na criação e no nosso coração o projeto de amar a Ele, aos nossos irmãos e ao mundo inteiro, encontrando neste amor a verdadeira felicidade. Diga comigo: obrigado, Senhor.
pela oportunidade que o Senhor me dá da conversão nesse tempo da quaresma. Só aqueles que querem a conversão nesse tempo da quaresma, fiquem de pé. Isso. Levanta agora os seus braços no alto e diga para Deus: Deus, muda a minha vida, eu sou muito fraco, eu sou pecador, eu sou limitado, muda a minha história. Traz a consciência, Senhor, o risco que é viver na carne e não no espírito, o risco de perder a salvação, uma vida eterna. Eu te peço hoje que o espírito da quaresma, esse espírito de conversão, de reconciliação, de mudança, possa possuir o meu coração nessa quarta-feira de cinzas. E agora, ao receber as cinzas na minha cabeça, eu entenda que essa vida é fugaz, que ela passa muito rápido, que ela é como pó, que o vento logo leva. Mas eu quero dar sentido à minha vida. Fala para Deus agora: eu quero dar sentido à minha vida pelo poder do Espírito. Eu quero dar sentido à minha vida pela minha entrega, pelo meu abandono. Eu quero. E diga para Ele agora, se você tem coragem: destrua, Senhor, todos os planos. Destrua, Senhor, todos os planos. Todos os projetos. Que muitas vezes se apresentam na minha vida, que são para minha destruição e não para minha salvação. Elimina, Senhor, da minha vida toda a força do pecado e me faz, pela penitência quaresmal, experimentar a graça da nova vida. Senhor, eu te dou espaço para gerar a conversão no meu coração. Traz agora sobre a sua mão sobre o seu coração e peça ao Senhor, feche um pouquinho os seus olhos e fala: Senhor, me dá um arrependimento profundo. Quando eu vier para a fila para receber as cinzas, eu venha com o coração contrito. Não é só um sinalzinho de um pó na minha testa, não. É o Senhor me dizendo: Padre Roger, lembra-te que você veio do pó e ao pó você vai voltar. Valorize a sua vida na minha presença. E coloca agora um arrependimento no coração de todos os que estão aqui e de todos que acompanham de casa pelos pecados cometidos. E coloca também o desejo de um propósito, Senhor, para uma vida nova. Diga comigo: coloca, Senhor, em mim, coloca em mim, Senhor, um propósito, o desejo de uma vida nova. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.